quarto dia do Guia Tático do Campeonato Brasileiro com o Futuri e hoje é o momento de falar sobre o Atlético Mineiro do técnico Cuca. Como ataca, como se defende, como constrói jogo, como se porta nas bolas aéreas ofensivas e também defensivas, tudo isso você vai acompanhar no vídeo de hoje. Mas antes, eu peço para vocês darem o like, se inscreverem no canal, ativarem as notificações e se você está gostando do nosso conteúdo e quiser receber ainda mais matérias exclusivas e ainda ajudar a aumentar ainda mais a nossa invasão futeboleira, vai na descrição do vídeo e se inscreve no Futuri Club. Bom, o Atlético Mineiro comandado pelo Cuca, ele mudou muito do que a gente acompanhava com o Sampaoli no Campeonato Brasileiro do ano passado. O Cuca tem ideias diferentes e é isso que a gente vai tratar no vídeo de hoje. Como jogador de destaque, uma das principais contratações do futebol brasileiro na temporada. Nacho Fernandes, jogador argentino que vestia a camisa 26 no River, mas era o grande armador da equipe, aqui joga também nessa função, que vamos detalhar um pouco mais, mas que tem números impressionantes na pressão na bola, de desarmes e sem a bola, né, a movimentação sem a bola, de passes pré-assistência, né, para finalização. Então ele tem números muito destacáveis que o Futuri Pro separou e colocou na tela pra gente. Mas é também nas movimentações que a gente vê nessa imagem que chama muito a atenção. Os passes para finalização e também os passes de maneira geral, sempre pro lado direito, a gente tem visto passes por dentro. É um jogador muito completo, que participa de todas as fases do jogo. E é sobre ele e o Atlético Mineiro que a gente vai falar hoje aqui no nosso Campinho Tático. Então, vem comigo. A equipe do Atlético Mineiro não deve ter muitas mudanças do time considerado titular pelo técnico Cuca. Na lateral direita, a possibilidade do Mariano ou Guga, sendo um dos jogadores na posição. No meio-campo, Alan, Jair e Zaratio brigam por uma vaga. No mais, o time deve ser o mesmo que a gente está vendo na tela, com Everson no gol, Igor Rabelo, Júnior Alonso, Guilherme Arana, todos eles confirmados na linha de defesa, Tietê e Nacho Fernandes, Keno, Hulk e Savarino. O time não deve ter mais alterações. A gente fala de um time que tem muitas opções no banco de reservas. Caso do Vargas, caso do Sacha, caso do próprio Zaratio, caso aí de jogadores da defesa como o Hever, o próprio Dodô na lateral esquerda, jogadores que poderiam ser titulares em outras equipes. Mas vamos falar como esse time constrói, porque o técnico Cuca, ele monta equipes que têm bastante liberdade nesse momento de criação das jogadas quando elas iniciam. E a gente tem algumas possibilidades. Primeiro que o goleiro Everson é um bom goleiro com os pés, né? Isso já é algo que o Sampaoli pediu desde o tempo do Santos. Tem um bom lançamento, se for o caso, direto para o Savarino, se for o caso, direto para o Keno, ele é uma possibilidade. Mas a defesa geralmente sai com o Igor Rabelo e Júnior Alonso. Dependendo do lado que tiver a bola, aí o lateral fica mais próximo. Se for do lado direito, o Guga fica um pouco mais próximo. Se for do lado esquerdo, aí o Guilherme Arana fica mais próximo e o Guga sobe. Assim acontece do lado inverso. Bola do lado direito, Guga mais próximo, Guilherme Arana sobe e assim por sequência. Mas tem algumas outras situações bem interessantes que ele tem feito. A primeira delas, Alan. Se o Alan é titular, volante canhoto, ele não baixa entre os zagueiros. Ele fica mais ao lado, ele fica pelo lado esquerdo, né, como um volante pela saída do lado esquerdo, e aí os dois laterais sobem, vão lá em cima, já ficam em amplitude, bem abertos e subindo bastante o campo. Também há a possibilidade do Tietê baixar, e aí o Tietê vai pelo lado direito, né? Lateraliza para esse lado direito, como um volante aí na saída de bola, o Alan fica mais adiantado. E em outros momentos, quando os companheiros sentem que a saída está um pouco mais complicada, Nath Fernandes tem liberdade para baixar e aí receber o passe, o Alan também. Todos os jogadores têm essa liberdade para participar quase de uma saída mais sustentada, com todo mundo auxiliando ali os defensores da equipe do Atlético Mineiro. Mas vamos falar como esse time ataca, porque aí já tem algumas coisas bem diferentes da época do Sampaoli. A primeira coisa que eu quero destacar do time quando ataca, nessa fase ofensiva, é o Hulk. Porque o Hulk, ele começou jogando pelo lado direito, ganhou a vaga de fato como titular, como centroavante, mas fazendo o movimento de falso 9. O que isso significa? Que ele baixa, né, na linha de meio campo. Ele ajuda muito os jogadores nessa construção de jogadas, seja com o Nacho, seja com o Tietê, seja com o próprio Alan. E aqui tem algumas situações. O Hulk, quando ele baixa, geralmente ele atrai um marcador que vai
atrás dele, e aí ele pode fazer uma tabela rápida, e aí por ser um cara de arranque, de velocidade, ele recebe esse passe nas costas da defesa depois de girar, ou até mesmo, que essa é a mais comum, ele baixa, e aí um dos dois jogadores mais por dentro, o Tietê ou o Nacho Fernandes, eles ocupam esse espaço nas costas da defesa adversária. Pode ser o Tietê quando é o lado direito, pode ser o Nacho Fernandes pelo lado esquerdo, e aí eles variam bastante esse movimento. Porque quem também ocupa muito essa zona são os pontas, né? Na época do Sampaoli, os pontas ficavam bem abertos, né? Sempre rente à linha lateral, agora não. Agora os pontas sempre estão um pouco mais por dentro. Tanto o Savarino, que está se adaptando, né? Porque ele é um destro jogando pelo lado direito, então não tem o chute colocado com a canhota, né? Ele tem que chutar cruzado. O Keno não. O Keno está tendo que se adaptar também. Ele é um cara que era muito melhor bem aberto, mas ele está se adaptando à função, jogando um pouco mais por dentro. Isso significa que os laterais sobem muito. Arana do lado esquerdo, né? Quase um ponta. Em alguns momentos troca de posição com o Keno, mas na maioria das vezes chega muito na linha de fundo, e o Guga também do lado direito, né? Sobe bastante, chega na linha de fundo, mas o Guga tem um fato específico que eu acho que ele está ainda se adaptando, pelo que a gente tem observado, que ele fica no meio do caminho, ele fica um pouco mais na base da jogada, deixa o setor direito mais despovoado, assim, né? Sem tantos jogadores, às vezes o Savarino baixa um pouco mais, fica mais aberto, às vezes ele acaba subindo mais, mas de maneira geral, né, o Guga ele acaba fazendo isso, mas é um time que tem muita liberdade de movimentação. O Nath Fernandes tem toda a liberdade para vir do lado direito, vai para o lado esquerdo, centraliza, vai para ajudar a defesa, então é um jogador com muita liberdade. O Hulk eu acho que é a principal mudança também, como um falso 9, mas na fase ofensiva tem chamado muita atenção isso do técnico Cuca, que dá muita liberdade aí para os seus jogadores chegarem na área adversária, se movimentarem. Tem muitas tabelas às vezes que tá todo mundo por um lado, nem tem tanta amplitude pelo outro, mas é porque ele quer juntar mais jogadores num ataque sempre muito vertical, muita velocidade. 2, 3 toques já quer finalizar, seja jogando pelo lado do campo, cruzamento rasteiro e finalização, cruzamento alto, finalização, mas ele sempre quer acelerar e finalizar as jogadas. Mas agora vamos falar do momento defensivo, que é muito importante nesse Atlético Mineiro. No momento defensivo, bola com o adversário, vai tentar sair jogando por baixo, uma pressão bem intensa, a gente já tem visto isso, e individual. Marcação do Atlético Mineiro é individual, não é mais por zona, então pontas em cima dos laterais, Hulk em cima de um dos atacantes, o Nath Fernandes sobe para marcar também o outro zagueiro, Tietê ou o Alan marca o primeiro volante, ou um dos volantes, o Alan também, os laterais ficam nos pontos adversários, e aí geralmente tem um pouco de uma sobra, talvez, no meio campista, que eles tentam fechar mais espaços. Às vezes a marcação adversária atrai, né, os volantes do Atlético, e isso causa alguns problemas, mas o Galo tem feito essa marcação mais individual. Não é raro observarmos quando o ponto adversário vai mais por meio, a gente vai ver o lateral indo junto, ele vai até o final, pode aí, nesse sentido, ele vai perseguir. O volante abriu, o outro volante, o volante do Galo que estiver marcando ele, vai até o final. Então, isso é algo que aconteceu, uma diferença agora, que a gente está vendo uma marcação mais individual, né, com perseguições bem mais longas. Se o atacante for lá para a linha de meio campo, o zagueiro vai junto com ele até a linha de fundo, vai com ele até a linha lateral, vai acompanhar. Lateral, mesma coisa, o ponta vai acompanhar. Então são perseguições longas, marcação totalmente individual, que tem rendido frutos, porque o Nath Fernandes ele pressiona muito bem, o Hulk também, o Keno tem ido muito bem, o Savarino tem sido muito inteligente nessa roubada de bola quando o passe está atravessando, não tem tanta força, mas agora de fato a marcação do Atlético Mineiro é individual, alta, individual, muito forte. É o que a gente via já com o Cuca lá em 2013, quando o time foi campeão da Libertadores da América. Nas bolas paradas ofensivas, uma tônica tem se observado. 3 jogadores sempre por dentro, os 2 zagueiros. O Igor Rabelo é muito bom na bola aérea, então às vezes até os seus companheiros servem mais para atrapalhar os zagueiros adversários que qualquer outra coisa. Um jogador para dar aquela casquinha na primeira trave e o outro para aproveitar qualquer passe mais na segunda trave, com 2 jogadores no rebote, né, para impedir aí as jogadas de contra-ataque dos adversários. Mas a grande força é de fato com o Igor Rabelo pelo alto, o Júnior Alonso, o Nath Fernandes tem uma boa imposição até em jogadas pelo alto, ou o Keno aproveitando jogada na segunda trave. O Savarino é o grande cobrador nesse sentido, do lado direito, do lado esquerdo também. O Hulk, quando a falta é direta, aí ele é o batedor, mas nos cruzamentos para a área a gente fala do Savarino. E aí a gente vai para os escanteios, que tem algumas peculiaridades.
Nos escanteios, a tônica de posicionamento é a mesma, né? Com 3 jogadores mais por dentro, os 2 zagueiros e mais um atleta, um na primeira trave e um na segunda trave. Mas aí tem 3 jogadores geralmente no rebote. Não são raras as vezes que o passe sai mais curto para o cruzamento direto. Toca, por exemplo, se estiver do lado direito, toca para o Guga curto e aí o Guga já faz o cruzamento, né, para tentar destabilizar a defesa adversária. Mas, na maioria das vezes, aí tem 2, 3 jogadores nesse rebote, 3 jogadores no centro da área, um na primeira trave, um na segunda trave, tudo muito padrão do que a gente acompanhou nas cobranças de falta cruzadas laterais. Mas tem um ponto interessante que quando o cruzamento é mais fechado, por exemplo, um canhoto do lado direito, né, ou um destro do lado esquerdo, quando o cruzamento é bem mais fechado, o Atlético junta praticamente todos os seus jogadores dentro da pequena área, né, para atrapalhar o goleiro, para fazer um cruzamento bem fechadinho, até porque o Igor Rabelo tem mais de 1,90, né? Um zagueiro que tem essa altura atrapalhando ali o goleiro adversário pode ser uma forma de marcar. Fez muito mais isso com o Johan nos últimos jogos, mas é uma possibilidade quando os cruzamentos são mais fechados, povoa todo mundo dentro da área, dentro da pequena área adversária, e aí de uma certa forma tenta atrapalhar e o Igor Rabelo aproveitar nessa bola aérea ofensiva. A bola aérea defensiva segue a mesma lógica da marcação, né, da equipe com bola rolando. A marcação ela é prioritariamente individual, como a gente viu na marcação com bola rolando. Apenas 2 jogadores ficam em posições pré-definidas. No mais é difícil a gente dizer que ficam 3 jogadores por dentro, 2 jogadores na segunda trave. Um jogador na primeira trave é certo que vai ter, o outro na segunda e no mais... Se o adversário coloca 5 jogadores dentro da área, então o Galo vai ter 5 jogadores dentro da área, cada um pegando o seu. Então vai ter uma marcação totalmente individual e aí pode ter 2 jogadores no rebote. Se o adversário coloca 6 jogadores dentro da área, então o Galo vai ter 6 jogadores dentro da área, né? E aí um para pegar o rebote. Então tudo vai depender de como funciona a bola aérea ofensiva do adversário, porque as marcações no Atlético Mineiro, tanto com bola rolando quanto na bola parada, são totalmente individuais, né? Como dizem alguns treinadores, é mais fácil identificar quem acabou errando no lance, é mais fácil saber quem marca o seu, não precisa de tanto tempo de treinamento assim, é a marcação individual, é a ideia do Cuca, então a gente vai observar. Se o adversário colocar 4 jogadores vão marcar, mais um na primeira trave, um na segunda, então marcação totalmente individual, a gente não pode dizer que vai ter 2 por dentro, 1 por fora, um ali para pegar o rebote, tudo vai depender sim do adversário. Eu espero mais uma vez que vocês tenham gostado do nosso vídeo, gostado do conteúdo. Se você quiser apoiar o canal, vai aqui na descrição, assina o Futuri Club, você recebe conteúdos exclusivos, deixa o teu like, ativa as notificações, se inscreve aqui no canal e aumenta ainda mais a nossa invasão futeboleira. Nós voltamos amanhã com mais um vídeo do Guia Tático do Campeonato Brasileiro com o Futuri. Um grande abraço e até a próxima.